Então, nós não estamos a falar daquela gente que já tem dinheiro. Nós não estamos a falar daquelas pessoas que já têm empresas. Nós estamos a falar daquela pessoa que tem ideia e pensa em empreender alguma coisa para ser independente financeiramente, psicologicamente, e assim como socialmente. Então, como eu me referi, empreender exatamente tentar pôr em ação exatamente uma ideia. E indo diretamente na questão do irmão Cecílio, se empreender exatamente é sorte ou não, todo mundo tem ideia. Estamos juntos? Todo mundo tem ideia. Sim, então, todo mundo tem ideia. Agora, o que nos falta é nós termos a capacidade de colocarmos em ação essa nossa ideia para nós termos aquilo que nós queremos. Não sei se me faço perceber. Então, é o que eu disse, que todo mundo tem o sonho de ter valor, ou seja, de ser independente. Porque, no fundo, aquela pessoa quer ser independente. Então, nessa questão, aquele que pretende ser um empreendedor, aquilo que a irmã Teresa disse, ele tem que estar disposto a fazer o quê? A assumir risco. Ele tem de saber que nessa vida não é fácil caminhar nessa vida. Você deve assumir o risco. Então, você que você que tem uma simples ideia, então o que você deve fazer? Primeiro, pensar no público-alvo. Não sei se me faço perceber. Você já criou a ideia, então você deve, antes mesmo de ter os próprios valores, você deve pensar no teu público-alvo. Porque, segundo alguns autores especialistas em negócio, deixa-me aqui explicar, ou seja, mencionar o Shepard, eles entendem que empreender é criar algo novo, não é algo que já existe. Estamos juntos? Empreender é criar algo novo. Então, um empreendedor, a primeira coisa que deve ter que fazer é ter conhecimento da área onde que ele pretende investir. Ter conhecimento, você tem que estar dotado de conhecimento. Você não basta ter dinheiro, não basta ter o produto. Ser empreendedor, desculpa, é ir mais além do produto. Então, você tem que ter domínio, tem que ter conhecimento. Há quem só vende, não tem domínio daquilo que faz. Por isso que ele acaba desistindo, porque ele não tem conhecimento dessa própria área. Não sei se me faz perceber, não tem conhecimento dessa própria área. Por isso que você deve criar e fazer o quê? Inovar, certo? Deve criar, inovar e também ser capaz de assumir os riscos, conforme mencionou aqui a irmã Teresa. Então, e com isso, este mesmo indivíduo tem que ter tempo para o próprio negócio. Ele já pensou, eu quero fazer isso, identificou a oportunidade, porque todo mundo aqui pode ser empreendedor, não importa a sorte, todo mundo aqui pode ser empreendedor, aqui, todo mundo, porque atendendo o nosso contexto angolano é mais para empreendedores, é mais para empreendedores. Eu levo o contexto educativo. Os professores não devem apenas ou seja, falar diretamente assuntos pedagógicos. Não. A pedagogia da autonomia. Você deve ensinar o aluno a ser autônomo e isso fazer o quê? Incentivar ele a criar negócios, a identificar oportunidades. Então, não há sorte aí. O mais importante é ter o conhecimento, é ter o domínio, é ter a visão, é ter a criatividade, identificar a escassez daquele momento. Ok. Yeah. Amém. Mana Teresa, nossa querida estilista, ela apresentou-se como costureira, mas já está acima disso. Olha, temos aqui uma pergunta que vem do irmão Constantino Satuma. Ele diz o seguinte: qual é a base principal para empreender, visto que tudo se resume em dinheiro?
A base principal para empreender. Primeiro, o indivíduo, né, que pensa em empreender tinha que ter foco. Tinha que ter foco. Depois, tinha que ter ambição. Ao ter foco, não importa qual seja a dificuldade que ele tiver que enfrentar, porque normalmente quando nós temos um plano, tem sempre alguém que vem desmoronar os nossos planos. Tipo, isso não vai dar certo, eu tentei fazer isso, mas não, isso no sítio X não vai render. Mas quando você tem foco, quando você tem ambição, não importa quais são as ideias que vão te dar, você vai em frente. Por quê? Porque nós tínhamos que ter em mente que todo e qualquer negócio existem os seus altos e baixos, existem risco. Então, quando nós temos foco, temos domínio próprio, temos responsabilidade com aquilo que são as nossas metas, nós conseguimos alcançar. É necessário ter foco. E depois de termos o foco, o plano, o irmão Costa, ele já explicou isso. Às vezes não é só necessário as finanças, porque antes que se tenha dinheiro, nós tínhamos que ter um plano. Um plano para colocar em ação, porque existem momentos, não sei se é o agir de todos os angolanos, antes de ter o dinheiro faz muitos planos, mas só que quando ele consegue o dinheiro, todos os seus planos vão abaixo. Isso por quê? Por falta de foco, por falta de ambição, por falta de objetivo, porque você só fez plano, e quando vieres para colocar em ação, você acaba por fazer aquilo que não é o objetivo principal. Então, antes que se tenha dinheiro, tínhamos que ter um plano. Ok. E colocar Deus acima de tudo, que é o provedor.